A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson. Nós estamos aqui diretamente do estúdio EBD para transmitir mais uma de nossas videoaulas diretamente aqui de nosso estúdio. E nesta feita nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como tema o avivamento pentecostal no Brasil. E nós estamos, só lembrando, nós estamos estudando a lição do primeiro trimestre agora de 2023, subordinado a esse tema aqui, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. E essa aula está uma bênção e eu quero te convidar para vir comigo até o fim da nossa lição, tá bom? E se porventura você não acompanhou todas as aulas e quer tomar conhecimento dos outros conteúdos, vá lá no nosso playlist e acompanhe as outras aulas, porque à medida que a gente vai acompanhando as aulas, nós vamos ficando inteirado de todos os assuntos e teremos assim uma compreensão melhor. Antes de adentrarmos na nossa lição, eu quero fazer meus agradecimentos a todos os irmãos do Campo Ceasa, em especial ao pastor presidente, pastor José Carlos, como também a toda a coordenação do campo, aqui do departamento EBD, no qual eu estou como superintendente da escola bíblica, ao lado ali do nosso irmão presbítero Júnior Cavalcante, como também outros irmãos estão aí nos ajudando na linha de frente, como o presbítero Sérgio ali de Coração, diácono Genival de Cepel, presbítero Luiz Cláudio de Loteamento Ceasa, diácono Alain, grande Alain ali de Alto da Bela Vista, a nossa irmã Elisânia e a irmã Cleide ali do Templo Central da nossa sede, como também toda essa equipe, que Deus aí possa abençoar vocês grandemente. Esse trabalho é um trabalho do Senhor. Então, trazendo só mais um aviso, no mês de abril nós teremos o nosso primeiro seminário aqui de escola bíblica. Vai ser uma bênção e nas outras aulas nós estaremos trazendo mais informações sobre este evento e você já está convidado para estar conosco, tá bom? Uma observação importante, essa videoaula tem como objetivo de complementar o seu saber. E eu enfatizo para você, meu amado irmão, a importância de você estar na escola. E por mais que essa aula seja relevante, estar na sala de aula é muito superior, tá bom? Então, você tem aqui o seu saber sendo complementado, mas não tira a importância de você estar na sala de aula. Na sala de aula você tem professores que se preparou a semana inteira para levar um conteúdo. Você tem alunos que têm dúvidas também, e lá essas dúvidas são tiradas, você vê diversos pontos de vista, e no final só quem ganha é o aluno, por causa dessa interação, dessa dinâmica da sala de aula, tá bom? Então, eu quero te pedir, não deixe de estar na escola bíblica, que acontece aos domingos pela manhã nas igrejas Assembleia de Deus do Campo Ceasa e também, por que não dizer, de todo o nosso Brasil. Eu quero pedir também, se essa aula está sendo uma bênção para a sua vida, vai lá, deixe o seu comentário, compartilhe ele e divulgue, nos ajude a continuar a pregar o Evangelho do Senhor. Então, meus irmãos, vamos adentrar na nossa lição, partindo aqui do nosso texto áureo, que diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5 e 6. Verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Você crê assim? Então vamos para frente. Meus irmãos, a nossa lição ela tem 3 objetivos que nós pretendemos alcançar de forma dinâmica, sintetizando assim
dentro de nossas limitações, com breves comentários. Então, nós temos aqui objetivos específicos. O primeiro objetivo é mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. E o segundo objetivo é pontuar o nascimento do novo movimento. E o terceiro objetivo é explicar a expansão do avivamento pentecostal. Obviamente no Brasil, cumprimento meu, tá bom? Então eu te convido para estar conosco. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, vindo dos Estados Unidos. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então eu te convido para a gente adentrar em tópico por tópico, ponto por ponto e compartilhar de comentários, tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: o movimento de Atos se repete no Brasil. Quando se deu isso? Vamos lá. Ponto de número 1, Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta pode ser feita também da seguinte maneira: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Como também assim, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? A forma como é formulada a pergunta não muda a realidade da situação que Paulo estava vivenciando, ou seja, as modalidades das mesmas perguntas revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos. Atos 19, de 1 ao 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo, por imposição de mãos. Vamos lá. Ponto de número 2. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas, depois receberam o Espírito Santo, com imposição das mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas, profecias. Atos 9, 19, 3. Experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos de Éfeso. Meus irmãos, então nós estamos falando do avivamento pentecostal no Brasil. E aqui o ponto de partida é mostrando, através das Escrituras Sagradas, o comentarista, ele traz um conteúdo para nós maravilhoso, rico, e partindo de uma situação vivenciada há quase 2000 anos atrás. Então, o que aconteceu no Brasil há 100 anos, precisamente há 110 anos atrás, não foi uma coisa atípica. O apóstolo Paulo, ele vivenciou uma mesma situação. Porém, Paulo vivenciou em Éfeso, na cidade de Éfeso, e
os missionários suecos, eles vivenciaram aqui no Brasil. E assim a gente consegue fazer um contraste, né? Um paralelo de quais foram a realidade que Paulo encontrou lá e quais foram as realidades que os missionários suecos eles encontraram aqui no Brasil. O apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Éfeso e ele se deparou com essa situação. A situação em que os irmãos já serviam a Deus, já conheciam as Escrituras, eles tinham pessoas que lhes auxiliavam, inclusive um obreiro que era conhecido como poderoso na transmissão do Evangelho, poderoso para convencer as pessoas, tinha um poder de persuasão para levar as pessoas a Deus, que era algo extraordinário. Eu estou falando de Apolo. O Apolo foi um rapaz um grande pregador do tempo de Paulo, que apesar dele ser muito eloquente, muito poderoso nas palavras dele, ele não tinha também o conhecimento deste revestimento, desse batismo com o Espírito Santo. Então ele tinha no seu bojo doutrinário muitas coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o arrependimento, mas ele era desconhecedor desse batismo com o Espírito Santo. E o que é interessante, estes homens, eles também, eles eram seguidos por pessoas. O Paulo era seguido por pessoas, o Apolo era seguido por pessoas, e ali o Apolo, ele foi orientado por um casal pentecostal, podendo assim dizer, que foi Áquila e Priscila. Chamou o Apolo à parte e explicou sobre a orientação, sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós entendemos o seguinte, irmãos, aqui, antes de fechar o nosso comentário desse primeiro e segundo tópico, que eu ainda quero falar um pouquinho aqui, guarde isso que eu vou te falar. A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, ela não é uma doutrina apenas para ser conhecida teoricamente, mas ela é para ser conhecida, ela é para ser vivenciada, conhecida e vivenciada. Todo cristão salvo tem que ter essa experiência com o Espírito Santo. A vida de qualquer pessoa muda, de toda pessoa, todas as pessoas, depois de uma experiência com o Espírito Santo, ela tende a mudar. Então o apóstolo Paulo pergunta a esses irmãos: recebeste vocês o Espírito Santo quando aceitaram Jesus? E é interessante aqui que eles já eram seguidores de Jesus, mas não conheciam. Eu estou sendo até repetitivo, mas propositalmente, porque no bojo doutrinário, usar uma linguagem bem simples, na cartilha doutrinária de João Batista, ele já pregava sobre o arrependimento, ele já pregava sobre o Jesus que viria depois dele, que era antes dele, que era maior do que ele, e que ele não só batizaria com água, mas batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Essa realidade, esse texto, a gente pode conferir ele em Mateus capítulo 3, versículo 11. Olha o que João Batista diz assim, e palavras de João Batista: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará, preste atenção, com o Espírito Santo e com fogo. Então, João, nos seus discursos, ele já trazia a doutrina do Espírito Santo para aqueles que iam até ele. Já trazia também a doutrina do Jesus que viria após ele, que era antes dele e que era mais poderoso do que ele, cuja dignidade de João não era nem de carregar as sandálias dos pés de Jesus. Muito interessante. E aqui está os discípulos que acreditavam em Jesus, acreditavam
na palavra, acreditavam no batismo do arrependimento, porém, eles nem sequer tinham escutado falar deste batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo conversando com eles, e é interessante que ali tem até parecido um quadro profético, em que 12 dos discípulos que estavam ali conversando com Paulo, olha o número 12, Paulo conversando com eles, e Paulo, depois de orientá-los, faz uma oração impondo as mãos, e eles ali são cheios do Espírito Santo. Não é praticamente, quando a gente começa a avaliar, é uma realidade completamente diferente, né? Porque o apóstolo Paulo aqui, aparentemente, não encontrou nenhuma oposição. É o que não aconteceu com os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Porque no relato histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, o movimento pentecostal, a gente vai ver um registro aí de muitas perseguições, de grandes oposições, e é o que nós iremos, a partir de agora, adentrar, tá bom? Esse é o comentário do primeiro e do segundo ponto do primeiro tópico. E o terceiro ponto diz o seguinte: chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então, meus irmãos, nós adentramos praticamente agora na história da nossa igreja, no movimento pentecostal do Brasil. Nós estudamos em aulas anteriores que este movimento que chegou aqui em 1910, ele foi oriundo de uma onda de avivamento que estava acontecendo ao redor do mundo. Nós aprendemos também que os avivamentos, eles têm sempre o seu início, seu meio e o seu fim. O início nós podemos compreender através dos movimentos anteriores, William Seymour, Evan Robert, John Wesley, no mundo. Esse movimento que veio. Em 1910 chegou aqui no Brasil. E aqui, os nomes em evidências são Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses homens, eles receberam a orientação de Deus lá naqueles movimentos, aqueles cultos avivados da Rua Azusa, William Seymour, eita, é uma bênção. Então, meus irmãos, para uma melhor compreensão é necessário acompanhar as outras aulas. Em 1910, chega aqui no Brasil a chama pentecostal. No Brasil, irmãos, predominava naquela época as igrejas tradicionais, que já haviam se estabelecido, já estava espalhado em terras, em solo brasileiro, já por muito tempo. Tinha nos seus bojos doutrinários a palavra de Deus, o ensino das escrituras, tal. Mas eles não reconheciam esse movimento, o movimento do Espírito Santo, como até hoje muitas denominações aí, elas não concordam com o movimento pentecostal. E haja vista que o pentecostalismo no Brasil chegou para ficar. E esse trimestre nós temos a oportunidade de relembrar e dizer: seja um crente pentecostal, tá bom?
Através das Escrituras, nós estamos falando que não foi um fato único. Através da história do Brasil, a história da nossa igreja, nós estamos também falando que ele teve o seu início e o ponto de partida. Louvado seja Deus. Então, aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram os protagonistas principais deste movimento. Vamos lá. O nascimento de um novo movimento. Esse é o nosso subtópico 2. É o tópico 2, quero dizer. E o ponto de número 1 diz o seguinte: a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo, preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus, para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então, o que é que eu acabei de falar no tópico anterior? O apóstolo Paulo, ele encontra uma igreja que aparentemente não lhe apresenta oposição quanto à doutrina do batismo no Espírito Santo, contra a doutrina do movimento de Pentecoste. O Apolo, quando ele foi orientado por Priscila e por Áquila, também nós não encontramos registro de uma resistência, mas com nossos irmãos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, nós não vemos a mesma coisa acontecer. Pelo contrário, aí é necessário novamente tocar nos pontos das narrativas históricas da nossa igreja. A história nos revela o seguinte, que quando esses missionários chegaram aqui no Brasil, o que predominava aqui eram as igrejas tradicionais, que eu não vou citar nomes aqui, mas os irmãos, quem é observador das Escrituras, sabe que há ministérios afora que não concorda com o movimento pentecostal, eles acham desnecessário, que é de outro tempo, não foi para nós. E quando nós, através de outras lições também aqui, já refutamos essas ideias, o que foi que aconteceu? Esses missionários, ao chegar em solo brasileiro, eles não tinham onde ficar, eles não tinham onde congregar, e eles foram recebidos ali através da igreja batista, que eles começaram a congregar. E ali, quando eles começaram a ter oportunidades, eles começaram a evidenciar sobre esse batismo no Espírito Santo. A mensagem dos missionários, obviamente, foi refutada, ela não foi aceita, mas o que nós entendemos aqui, que mesmo diante de um número de pessoas que consideravelmente não aceitaram, nós tínhamos ali naquela congregação, ou seja, eles tinham naquela congregação pessoas que não lhes fizeram oposição. E eu até tenho uma noção de quem foi as pessoas que não fez oposição. E eu acredito que você vai concordar comigo.
Atos dos Apóstolos fala de uma igreja, de um povo que era conhecido como os nobres. O apóstolo, o Lucas vai destacar eles, que eles eram os mais nobres. Quem eram? As pessoas que acompanhavam a ministração dos apóstolos através das escrituras. E é necessário a gente entender isso. Toda vez que um ensino ele estiver fugindo das escrituras sagradas, a gente não tem responsabilidade de receber. Mas se as escrituras sagradas fundamentam o ensino, esse ensino ele não produz rebelião, esse ensino ele não produz divergência eclesiástica, ele não traz divisão para a igreja e está fundamentado nas escrituras sagradas, obviamente não pode ser rejeitado, porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada ainda é a palavra de Deus. E os missionários suecos, eles ministravam o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o que não era aceito de maneira nenhuma pelos líderes das igrejas tradicionais. Isso lhe trouxe uma grande oposição, mas certamente pessoas que estavam recebendo essa doutrina, algumas pessoas estavam observando e estavam também acompanhando pelas escrituras. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava diante de uma igreja medrosa, que embora tivesse tido grande experiência com ele ao longo dos 3 anos que ele esteve com seus discípulos, e que após a sua morte eles ficaram totalmente dispersos, o Senhor Jesus pastoreou a sua igreja por um período de 40 dias, mas antes de ser assunto ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, para concluir até os confins da terra. E nós estamos aqui como parte daqueles que naquele tempo eram os confins da terra, que precisava ser alcançado. Porém, uma mensagem que não foi aceita pela liderança. E diante de tamanha oposição, os relatos históricos vai dizer que foi feita uma reunião ministerial. E ali, o que estava em pauta era a doutrina de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Obviamente que não era deles, era a doutrina bíblica que eles tinham dificuldade de aceitar. E aqui nós temos os registros, que naquela reunião, alguém vai dizer que foi um evangelista, um jovem evangelista que estava dirigindo aquela reunião. Mas o que está em foco é que as autoridades daquela igreja não aceitou a doutrina e ainda excluiu aqueles que estavam aceitando. E nessa leva foram expulsos da igreja tradicional ali 9 irmãos. Há uma divergência de números através dos estudos históricos, mas a lição aqui enfatiza 9 irmãos e nós ficaremos com a lição. Então, 9 irmãos. Entre esses irmãos nós temos a irmã Celina Albuquerque. Essa irmã Celina Albuquerque, ela foi a nossa primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo. E o interessante é que ela não foi batizada com imposição de mãos de Gunnar Wingre e nem de Daniel Berg. Ela, quando ela estava diante dessa realidade, a doutrina dos discípulos, dos missionários, Berg e Gunnar Wingre, ela foi para casa orar, perguntar a Deus se era de Deus essa doutrina ou se não era de Deus. E por bondade e misericórdia do soberano, ele confirma a nossa irmã Celina de Albuquerque e batiza ela na sua própria residência enquanto ela estava orando em uma madrugada. Que maravilha! Trazendo a evidência que, pessoalmente para ela, tornando evidente que aqueles homens estavam falando a palavra de Deus, na presença de Deus, e que o movimento era de Deus. É isso que me chama muita atenção. Quando nós estamos envolvidos, irmãos, com o que é de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós temos que ter tranquilidade na nossa alma,
ainda que se levante oposição, guarda isso que eu vou dizer, viu? Ainda que se levante, Deus vai colocar cada opositor em seu devido lugar, vai confirmar a palavra dele e vai guardar os seus servos. Foi assim que aconteceu com Daniel Berg, com Gunnar Wingre, com a irmã Celina Albuquerque e com os 9 irmãos que acompanharam, que foram excluídos daquela igreja tradicional. Esse é nosso relato aqui do primeiro ponto do segundo tópico da nossa lição. Ponto de número 2 do segundo tópico: o crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Eles se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre. Foi a irmã Celina que impediu o crime jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiros, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada, apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Salmo 37, versículo de número 7. Que maravilha, né? Então a obra, irmãos, com oposição ou sem oposição, ela não para. O que é evidente, o que deve ser evidente, e a mente de cada obreiro deve estar focado, é que se ele está na vontade, se ele está no centro da vontade de Deus, o próprio Deus se responsabilizará pela vida deles. E aqui nós temos este relato em que os irmãos pregando a mensagem, propagando a palavra de Deus, as pessoas chegando para receber a presença de Deus, porque a presença do Espírito Santo não foi só para Celina de Albuquerque, ela trouxe outras nuances, podendo assim dizer, outras coisas que auxiliaram o trabalho dos irmãos, como está escrito ali no Evangelho de Mateus e São Lucas, capítulo 16, que o Espírito Santo vinha, eles iam cooperando com aqueles que creem e se dispõem a fazer a obra de Deus. Vamos lá. Crescimento e perseguição. Ponto de número 2. Ponto número 2 não. Ponto de número 3. Curas divinas. Se houve perseguição e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida de seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábios. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda, com febre, foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que tinha estado enfermo muitos meses, com febre, e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços, começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus
confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Marcos 16, versículo de número 20. E esses sinais seguirão aos que creem. Então, se o obreiro ele se dispõe a crer, se o obreiro se dispõe a ficar na dependência de Deus, obviamente, Deus fará os sinais dele acompanhar esse abençoado obreiro. Então nós temos aqui que a palavra de Deus, ninguém pode prender a palavra de Deus, ninguém. A palavra de Deus, quando ela está na boca de quem está em obediência, ela sai com poder, ela sai revestida de unção e os milagres assim vão acontecendo. E aí nós podemos ver que o movimento pentecostal no Brasil cresceu, embora diversos impedimentos apareceu diante deles, mas não foi o suficiente para pará-los. Isso é a mão de Deus abençoando o seu povo, a mão de Deus prosperando. Vamos para o tópico final, o tópico conclusivo da nossa lição. É o terceiro tópico que tem como primeiro ponto, é o primeiro subtópico. O terceiro tópico, a expansão do avivamento pentecostal. No seu primeiro subtópico, um modelo centrífugo. Irmãos, isso aqui é tremendo. Enquanto a igreja tradicional, ela estava no seu lugar, aguardando com que as pessoas viessem, a igreja pentecostal que nascia fazia o oposto disso. Então vamos tentar compreender. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, em um pequeno salão, em um bairro, em uma cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu queria aqui algo pessoal meu, porque eu ainda acredito nessa igreja, mudar somente o tempo do verbo, que diz assim: mais adiante os irmãos buscavam, ou nós buscamos, evangelizavam, nós evangelizamos, nós visitamos no tempo presente, né? Porque se a gente deixar isso tudo para o passado, a gente vai ficar tipo que se tivesse deixado tudo isso para trás. O importante é que a igreja se estabelece, cresce, ninguém para. E tem um dado importante a te falar. Louvado seja Deus. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. Guarde isso. Mas crescem porque as evangelizam e discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para o Brasil, ou para a nossa nação. Então, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não
para. Eu lembro do livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero fazer aqui um paralelo com a irmã Celina de Albuquerque, aqueles 9 irmãos que aceitaram a fé. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ele foi enviado ali pelo Espírito. Guarde isso que eu estou te falando, nós já estamos na parte conclusiva da nossa lição. O apóstolo Paulo foi enviado pelo Espírito, orientado a passar a Macedônia e pregar o evangelho naquela região. E ele chega na primeira cidade de toda aquela região que era conhecido como Filipos. E ali ele não esperava. Claro, o Espírito Santo ele dá a orientação, mas não diz tudo. Tudo vai de acordo à dinâmica. Ele não esperava que a obra ia ter tanto sucesso naquela região. Primeiro que era uma questão que ele estava indo contra a sua vontade. Ele foi porque o Espírito lhe direcionou. E ali, as Escrituras Sagradas vai dizer que em Filipos eles vão pregar na beira do rio. Mal sabia o apóstolo Paulo que na beira do rio havia uma mulher que iria aceitar o evangelho, as verdades que Paulo estava pregando. Ali na beira do rio estaria nascendo uma missionária que acreditaria na palavra de Deus e que seria a pessoa pela qual seria o canal de bênção para nascer a primeira igreja na região, em Filipos. Nós temos esse registro no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas deixou registrado isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu tenho lapso de esquecimento, então eu preciso estar acompanhando pelas Escrituras Sagradas. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 13 a seguinte, versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. Historiadores vão dizer que a igreja de Filipos nasceu ali, na casa de Lídia, através dessa mulher que recebeu o evangelho pregado por Paulo na beira do rio, né? E aí a gente vê como o nosso Deus, ele é um Deus de providência. Os missionários Daniel Berg, eles chegam aqui, encontram as igrejas tradicionais que lhes fecham a porta por causa da doutrina bíblica que eles não aceitaram. Mas não foi o suficiente para aquela obra parar. Ali, como em Atos 16, da beira do rio, em Filipos, há 110 anos, 112 anos atrás, Deus levantou uma mulher chamada Celina de Albuquerque, que os historiadores também vão dizer que ali a igreja pentecostal no Pará nasceu. E nós temos aqui esse relato maravilhoso que o nosso Deus é um Deus de providência. Meus irmãos, esses relatos, eles se repetem em todas as regiões do Brasil. Homens e mulheres pioneiros do Evangelho que ministraram a palavra de Deus, alguns deles sem a mínima condição ou com o mínimo de preparo intelectual, ou alguns que mal sabiam escrever nem ler, mas cheios do Espírito Santo, faziam a obra de Deus com a fé, com a crença no Deus vivo e revestido de poder. Eles faziam o que está escrito aqui: curas,
curas acontecendo no ministério desses homens, milagres, maravilhas, e a igreja do Brasil, o movimento pentecostal foi se estabelecendo, se estabeleceu no Pará, se estabeleceu no Rio de Janeiro, se estabeleceu em Brasília, se estabeleceu na Bahia, se estabeleceu no Ceasa, e nós temos um vasto histórico, uma grande história por onde nós passamos, por onde a gente chega, em cada bairro, em cada cidade, a gente vê a história do movimento pentecostal, como ele chegou, como ele se estabeleceu, como ele está de pé. Assim chegou o avivamento pentecostal no Brasil, assim tem chegado na cidade, nos bairros, e assim vai continuar. Pois nós estamos estudando sobre avivamento e precisamos ter a nossa vida avivada. E se Deus tem uma chamada na sua vida, meu irmão, não se preocupe. Para Paulo em Filipos, na beira do rio, Deus levantou Lídia. Para Daniel Berg Gunavingre, Deus levantou Celina de Albuquerque, uma mulher guerreira, abençoada, que entrou para as páginas da história das Assembleias de Deus no Brasil. Em cada lugar, em cada região, se necessário, se você estiver debaixo da orientação e da direção de Deus, você não vai ser privado de dificuldade, mas com dificuldade assim mesmo Deus vai te dar a vitória. Deus abençoe. Conclusão da nossa lição. Vamos lá. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que predominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não aceite uma vida raquítica, apática, letárgica. Não aceita um ministério inerte, mas se movimente na direção do Espírito Santo. Peça a Ele a orientação, a direção. E aqui eu quero encerrar essa aula e pedindo a você, se essa aula foi bênção para você, compartilhe, deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário e, mais importante, se inscreva no canal. Lembrando, 7ª aula consecutiva, gravando de maneira ininterrupta. Nós estamos em um cenário aqui diferenciado, até porque nós estamos em feriadão aí de carnaval e aproveitamos para fazer essa gravação aqui. Mas eu quero te agradecer pela sua oração, te agradecer pelo seu apoio, e os céus há de lhe recompensar. Se essa aula foi bênção para a sua vida, se inscreva, compartilha, deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda. Eu quero orar pela sua vida. Nós começamos com orações, terminaremos também com orações. Tá bom? E te aguardo na próxima aula. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, mais uma vez eu levanto minha voz a Ti para Te agradecer por essa aula, por essa ministração, por este vídeo. Eu Te agradeço por esse canal que nós, Deus, através do Seu Espírito, venhamos conseguir alcançar os corações, as almas das pessoas, ministrar a Tua palavra. O Senhor não nos chamou, Senhor Deus, para ter um ministério letárgico, Deus, estático, Senhor, mas para estarmos em movimento. Senhor, se estamos debaixo da Tua direção, provê todos os recursos necessários, abençoe as vidas, as pessoas, e como eu sempre tenho lhe pedido, meu Pai, vá aonde eu não posso ir, fala aquilo que eu não posso falar, faz aquilo que eu não posso fazer, porque, Senhor, para Ti não existe restrições. Faço essa oração crendo em o nome de Jesus. Amém.